E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia, onde nós utilizamos como base o Fisiologia de Guyton. Lembrando que nós temos tudo de fisiologia em vídeos aqui para você. Tudo, realmente tudo de fisiologia. Se você quer achar todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Fisiologia, ao final do vídeo, em algum lugar aqui da tela. Clica nesse quadradinho e vai aparecer todos os vídeos aí gratuitos para te ajudar com base no Guyton. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. Tranquilo? E chega de blá blá blá. Vamos falar hoje, continuação dessa parte que estamos falando da digestão dos alimentos. Vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente destaca a digestão da proteína, né? Como que acontece a digestão daquele bifezinho bacaninha que você come, ou se você é vegano, aquela carne de soja, né? Que tem ali algumas proteínas, aquela leguminosa, enfim. Como que acontece essa digestão? Você ingere, está no trato digestivo, e o que acontece? Primeiro de tudo que a digestão de qualquer alimento começa na boca. Claro, não com ação de enzimas e tudo mais, como é o caso da proteína, né? Carboidratos, sim, já tem enzimas ali como a amilase salivar, que vai ter ação sobre os carboidratos, mas a proteína ainda vamos ter apenas aquela ação mecânica, né? A ação dos dentes triturando aquele alimento e deixando ele em partículas menores. E por que isso é importante? Porque se você deixa aquele alimento mais macetado, né? Mais triturado em partículas menores, você facilita a ação de enzimas sobre esse alimento e assim facilita a sua digestão. Então, começa na boca, aquela trituração, né? Deglutiu, passa pela faringe, esôfago e chega no estômago. E aí eu destaco para você que onde realmente acontece a ação incisiva da digestão sobre as proteínas? No estômago e no nosso intestino, em especial no duodeno. Então o que acontece? Você deglutiu, né? Triturou ali aquele alimento na sua boca com os seus dentes, deglutiu, passa pela faringe, esôfago, chegou no estômago. No estômago, o que vai acontecer? Quando esse alimento, né, com substâncias proteicas e outros elementos, chega no estômago, esse estômago possui células ali, como a célula G, que vão liberar a substância que a gente chama de gastrina. E essa gastrina, pessoal, por si, vai atuar em outra célula, que a gente chama de parietal. Essa célula parietal, pessoal, ela é fundamental por quê? Porque é ela que vai acabar liberando o HCl, o ácido clorídrico, que é uma substância fundamental para quê? Para a digestão. Vai deixar aquele ambiente, né, do estômago ácido. Então veja só, quando o alimento acaba de chegar nesse estômago, logo a célula G desse estômago libera a gastrina atua sobre a célula parietal e a célula parietal começa a formar o ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico que vai atuar, né, juntamente com as movimentações desse estômago para que misture o ácido nesse alimento e forme o quimo. Tranquilo? Então isso, de forma geral, né, vai ajudar na digestão de praticamente tudo que está ali. Mas, em especial, destacando as proteínas, existem células que vão liberar também o pepsinogênio. Vamos falar sobre isso. Beleza, pessoal. Pepsinogênio, ele é liberado, né, nesse estômago por células ali presentes. E esse pepsinogênio, pessoal, é uma enzima, porém ela está inativa. E o que vai ativar essa enzima, então? Bom, esse pepsinogênio liberado nesse estômago, pela ação e a presença do pH ácido nesse meio, ele acaba sendo transformado de pepsinogênio em pepsina. E essa pepsina, o que ela faz? Ela atua sobre as proteínas. Olha aí, começa a ação do quê? Da digestão proteica nesse estômago. Então veja só, o próprio estômago, língua tá boa, hein? O estômago libera pepsinogênio pela ação do pH ácido, né? Nesse próprio estômago, o pepsinogênio se transforma em pepsina
E essa pepsina agora começa a atuar sobre as proteínas. E as proteínas vão ser degradadas em peptídeos. Olha só, aí já começa o quê? A digestão dessas proteínas no nosso estômago. Então veja só, o pH ácido, né, ele deixa ali algo propício para ativação dessa pepsina, ou seja, transformar pepsinogênio em pepsina, e essa pepsina atua sobre proteínas para degradar essas proteínas em peptídeos, né, peptídeos menores. Isso acontece no nosso estômago. Agora, o que vai acontecer depois de tudo isso? Bom, o estômago vai ali se movimentando, vai misturando essa pepsina com aquele alimento, com proteínas que vai ajudando na digestão, vai formar o quimo, beleza. Terminou a ação do estômago, esse quimo agora ácido, né, ele tem que seguir pelo duodeno, né, pelo intestino delgado, e a primeira porção é o duodeno. E o que vai acontecer? Abre-se o píloro, passa aquele quimo para o duodeno, só que aí tem um problema, esse quimo está ácido. Claro, o estômago é ácido, mas o intestino não aceita essa acidez. Essa acidez, ela danifica o epitélio do duodeno. E o que acontece? Logo quando chega esse quimo ali, que está ácido nesse duodeno, o duodeno fala, eita, tá ácido meio, não pode estar ácido aqui. Células S, libera secretina. Libera-se a secretina. Essa secretina atua sobre o nosso pâncreas, fazendo com que ele libere o bicarbonato. E esse bicarbonato, que é liberado lá na segunda porção do duodeno, né, basicamente vai neutralizar essa acidez que veio do estômago. Então eu vou repetir, vou ser chato para você não ter dúvidas. Quando o alimento sai do estômago, ele sai ácido, ele sai aquele quimo com um pH ácido que é próprio do estômago. Ele chega no duodeno e o duodeno aceita a acidez? Não aceita. Por quê? Porque vai danificar o epitélio e também porque enzimas que vão atuar nessa região do duodeno, elas têm que ter um pH de neutro para alcalino. Então, eu preciso neutralizar essa acidez. E o que o duodeno faz? As células S ali presentes nesse duodeno libera a secretina. A secretina influencia o pâncreas a liberar bicarbonato. E o bicarbonato vai fazer o quê? Neutralizar a acidez. Neutralizar a acidez presente ali, né, desse quimo que chegou do estômago. E aí eu tenho um pH de neutro para alcalino. Beleza? Agora, depois de tudo isso daí, de neutralizar essa acidez, entra em ação nesse duodeno a liberação de uma substância, a CCK ou colecistoquinina. Essa colecistoquinina ou CCK, abreviação, liberada pelo duodeno, agora começa o processo digestivo. Por quê? Porque o duodeno, ao liberar essa colecistoquinina, ela acaba influenciando sobre o pâncreas novamente. E esse pâncreas agora, ele vai liberar o suco pancreático, que apresenta o quê? Muitas enzimas digestivas. Então, pessoal, presta atenção. Quando você neutraliza aquele quimo, entra em ação o duodeno liberando colecistoquinina, que atua o quê? Sobre o pâncreas. E esse pâncreas agora vai liberar o quê? O nosso suco pancreático, que possui as enzimas pancreáticas. E ali vão ter enzimas importantíssimas para a digestão e continuação da digestão dessas proteínas. E quem que vai estar ali? Vão ter quimiotripsina, tripsina, que vão atuar sobre essas proteínas, quebrando ela em pequenos ou menores peptídeos. Tranquilo? Agora, eu tenho algo a destacar para você. Esse pâncreas libera essa quimiotripsina e tripsina na forma inativa, que seria com o nome de tripsinogênio e quimiotripsinogênio. Porque, pensa só, se essas enzimas degradam proteína, imagina se elas estivessem ativas lá no pâncreas. Elas iriam degradar o próprio pâncreas, pessoal. Então veja, o pâncreas libera essas enzimas inativas na forma de quimiotripsinogênio e de tripsinogênio.
para não danificar o pâncreas. Então ele libera exatamente essa nossa enzima inativa lá no duodeno. E lá no duodeno ela vai ser ativada. E aí, é claro, né, pessoal, quando chega a sair enzima inativa lá no duodeno, existe na borda em escova desse intestino a enteroquinase. E como o pH está adequado, né, está ali de neutro para alcalino, essa enteroquinase atua sobre essa tripsinogênio, transformando ela em tripsina, e assim nós temos a enzima ativa, que vai atuar sobre quem? Sobre proteínas, quebrando elas em menores peptídeos. Belezinha? Agora você fala, poxa, você falou até agora de quebrar proteína em peptídeo, mas o corpo precisa absorver aminoácidos. Como que eu vou fazer isso? É aí que vem o pulo do gato. Depois de você quebrar as proteínas em peptídeos, vai no caminhar desse intestino delgado, vamos ter ali, também na borda em escova, né, desses nossos enterócitos, que são células do intestino, vamos ter enzimas, outras peptidases, como você vê aqui na tela. E o que essas peptidases vão fazer? Vão atuar sobre esses peptídeos, quebrando elas em aminoácidos, em inúmeros aminoácidos, que aí sim vamos ter eles prontinhos para serem absorvidos nesse intestino. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um resumo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!